Hoje eu quero te mostrar como você vai montar um dashboard em Power BI em apenas 15 minutos. Antes de eu mostrar para você como eu faço isso, tem algumas coisas que a gente precisa alinhar. Eu já tenho um conhecimento prévio em Power BI, então não adianta você se comparar e achar que você também vai conseguir montar um dashboard tão rápido. Eu não comecei hoje, eu faço isso desde 2021 e é claro que com a repetição a gente ganha muito mais facilidade. O objetivo desse vídeo é mostrar para você que o Power BI é uma ferramenta extremamente simples, extremamente intuitiva e é uma ferramenta que você pode usar ainda hoje. Então, se você sair desse vídeo, gostar da análise, entender como funciona, você pode aprender Power BI ainda hoje, tá? Ah, e tem uma coisa que também é muito importante. Eu estou usando uma base que eu já conheço. E isso é um princípio muito importante antes de você montar um dashboard. A principal coisa que você tem que pensar antes de montar um dashboard é qual o objetivo desse dashboard, tudo bem? Eu vou colocar um timer de 15 minutos. Vou para a tela do Power BI e eu vou te mostrar como eu vou fazer esse desenvolvimento. Como eu tenho esse tempo curto, eu vou fazer de forma mais rápida. Se você quiser, depois eu posso fazer um outro vídeo aqui explicando mais detalhes sobre a análise, mas o objetivo é mostrar para você que é uma ferramenta extremamente simples e fácil, tudo bem? Let's go! Assim que você abre a tela do Power BI, ele dá de cara nessa página aqui em branco. Perceba aqui em cima que eu não estou logada com nenhuma conta, você não precisa ter conta, você não precisa pagar nada para você ter Power BI. Vou clicar aqui em relatório em branco e vai abrir essa tela aqui para mim. Tem diversas formas de a gente importar dados dentro do Power BI, mas eu vou escolher importar uma base aqui em Excel e eu vou usar uma base que eu já conheço. Eu vou selecionar aqui essa base de vendas. Então, você pode usar qualquer arquivo em Excel que você tiver ou também usar qualquer outra fonte de dados que você consegue conectar diretamente com o Power BI. Depois eu vou selecionar aqui qual é a aba que eu quero trabalhar os dados e vou clicar aqui em transformar dados. Uma vez que eu cliquei em transformação de dados, eu vou entrar na tela do Power Query, que é onde a gente vai fazer transformação e manipulação dos nossos dados, tudo bem? Aqui a única coisa que eu vou fazer é verificar se as informações que eu tenho nas colunas estão exatamente no formato correto. Então, aqui essa data está no formato de data, item está no formato de ABC, que é texto, cliente também está no formato de texto, estado, quantidade. A única coisa que eu vou fazer aqui é o valor unitário, eu quero isso aqui em real. Eu vou transformar então em número decimal fixo, vou clicar aqui em substituir atual. E o ID do cliente eu vou deixar como texto, porque é como se fosse um CPF. Eu não quero que esse número se some, eu não quero fazer nenhum tipo de tratamento no formato numérico. Foi mal. Vou clicar aqui, vou colocar no formato de texto, substituir atual. Eu vou renomear essa base aqui para base de vendas. E eu vou clicar em fechar e aplicar. Enquanto carrega, eu vou responder o WhatsApp. Nisso foram 2 minutos. Será que eu vou conseguir? E vai ser só pau nas canjanga. Prontos, meus dados acabaram de carregar, eles estão aqui do lado, ó, base de vendas. Eu vou clicar aqui, ó, no modo de exibição de tabela para conseguir enxergar as informações que eu tenho aqui. Primeira mudança que eu vou fazer é clicar e mudar esse data para short date, que eu gosto muito mais de trabalhar nesse formato de data. E aí eu vou começar a criar o que eu acho interessante. Então eu entendo que eu tenho item, tenho mercado, tenho cliente, tenho quantidade e valor. Qual é o cliente que mais compra por valor unitário? É isso que a gente vai ver agora. Então eu vou clicar aqui fora. Eu vou selecionar aqui algum dos visuais já pré-estabelecidos que eu tenho dentro do Power BI. Então eu vou colocar colunas empilhadas. Eu vou colocar, por exemplo, o cliente no eixo X e o valor unitário no eixo Y, para você ver como é simples criar um gráfico dentro do Power BI. Depois eu vou fazer a formatação de tudo junto, então aqui de forma rápida eu já tô vendo que o cliente A é o cliente que mais compra. Outra coisa interessante, aqui em data de venda eu tenho vendas de 2 anos, tá vendo? 2022 e 2023, então eu vou fazer um filtro de ano. Se eu quiser personalizar a minha análise por ano, eu vou vir aqui data de venda, vou colocar o ano aqui e vou colocar no formato de bloco. Aí se eu clico em 2022, ele vai trazer os dados de 2022. E se eu desseleciono, ou seja, eu não faço nenhum tipo de seleção, ele vai trazer os dois dados para mim. Deixa eu só dar uma diminuidinha. Depois eu vou formatar no final, tá? Faltando 4 minutos, eu vou fazer a formatação de tudo.
Vamos olhar qual é o estado que a gente mais vende. Então, se a gente fez esse aqui usando um gráfico de colunas, agora eu vou usar um gráfico de barras. Vou usar esse aqui e vou colocar aqui qual é o estado que mais vende e o valor unitário. Ao contrário, fiz cagadinha, não tem problema. Vou colocar a legenda, a gente sempre tem que entender como segmentação. Então, eu vou pegar o estado e colocar aqui, ó. Ui! Ai, peraí. Estado aqui. E aqui, esse aqui. E aí eu também quero alguma outra coisa. Vamos colocar o mercado, porque aqui eu consigo ver duas informações ao mesmo tempo, tá vendo? Poderia ser esse ou esse aqui que eu acho mais interessante. Então, aqui eu tenho a soma do valor unitário por mercado e também por estado, tá bom? Quem é o item que eu mais vendo? Vamos ver quais são os itens que eu mais vendo. Vamos colocar esse funilzinho aqui. Eu vou colocar a categoria o item e em valores eu vou colocar o valor unitário. Para eu não ter essa quantidade gigantesca de informação, eu vou usar um filtro chamado N superior, que eu vou ver quais são os 5 maiores itens. Então, se eu pego todos os itens que a gente vendeu por valor unitário, quais são os 5 itens que eu mais vendo? É aqui que eu vou usar N superior. Eu quero top 5, mas poderia ser 10, 15, 20, de acordo com a sua necessidade. Vou colocar o valor unitário aqui. E agora, tá vendo que eu só tenho 5 barras? Então, eu vou chamar essa coluna aqui de top 5 itens por valor unitário. Beleza, depois eu vou fazer a formatação. Então, aqui a gente já tem análise... vamos colocar mais filtros. Eu gosto bastante de filtros pra gente conseguir personalizar a nossa análise. Então, a gente tem aqui o filtro de ano, vamos formatar ele. Vou chamar isso aqui de ano, vou remover isso aqui. Como eu falei, estou fazendo de forma mais rápida porque estabeleci um tempo. Que cor é o YouTube? Vermelho, né? Então, eu vou escolher um vermelho YouTube aqui. Inclusive, se você não se inscreveu no canal, pode se inscrever, porque isso aqui é só uma pontinha do tipo de conteúdo que eu vou trazer. Vou centralizar e vou dar uma diminuidinha aqui, beleza. Aí eu vou duplicar esse filtro. E aí agora vamos fazer um filtro de estado. Então eu vou colocar o estado aqui. E aí, ó, eu já tenho todos os estados. É só mudar o título do gráfico. Que aí, ó, olha que interessante. Se eu clico aqui, ele vai personalizar minha análise de acordo com esse estado. Muito legal, né? Só tem uma coisa que eu gosto de ver os valores em preto, não gosto de cinza. Então, eu vou personalizar isso também, que eu acho bem interessante. Tem o ano, tem o estado, agora eu vou fazer um filtro de mercado. Mercado. Eu tenho 3 mercados, se eu não me engano. É o mercado X, o mercado Y e o mercado Z. Então, vamos lá. Mercado. E por último, e não menos importante, eu vou inserir um botão de limpar todas as segmentações. Eu já vou mostrar, pra você para que esse botão serve, tá? Espera só um minutinho. Vou fechar. Soma de valor unitário. Eu vou personalizar isso. E eu vou seguir a mesma padronização de formatação que eu fiz. Então, eu vou deixar a cor do texto branca e a cor da tela de fundo vermelho, tá? Coisas que eu gosto de deixar no meu gráfico, somente o que é relevante. Então, linhas de grade você precisa? Eu não preciso nesse momento, então eu vou tirar as linhas de grade. Aqui eu vou deixar, vamos lá, o eixo Y, os valores em preto, que eu falei pra vocês que eu gosto. Eu não vou colocar o título, porque eu já tô falando no título do gráfico, que é a soma de valor unitário por cliente. Então, se eu tiro o título aqui desse eixo, eu não deixo de entender o que eu tô olhando, entendeu? Então, por isso que eu vou tirar, para deixar no nosso gráfico realmente quais são as informações mais relevantes para análise. Então, novamente, aqui no eixo X, vou deixar a cor em preto e, mais uma vez, eu vou tirar o título, porque eu já estou falando aqui que eu estou olhando soma de valor unitário por cliente. Vou só centralizar isso aqui e beleza. Será que azul combina com vermelho? Eu sou meio brega com cor, tá? Depois eu posso até explicar sobre quais são as ferramentas que eu uso para deixar os meus dashboards mais bonitinhos.
Mas por enquanto eu vou deixar desse jeito. Uma vez que eu já fiz a formatação do gráfico que eu preciso, eu vou clicar nele, vou clicar aqui em cima em pincel de formatação e clicar no próximo gráfico. E magicamente ele já está formatado. Magicamente não, né? Mas ele fez a formatação, então ele tirou a linha de grade, ele tirou eixos dos títulos, tirou o título dos eixos, perdão. Então eu vou vir aqui, a única coisa que eu vou mudar, a legenda, eu vou deixar na cor preta, que eu já falei que eu gosto, aqui em cima. E o último, eu também vou fazer a mesma coisa, então eu vou dar uma diminuidinha aqui, vou vir aqui, pincel de formatação, top 5 itens. E aqui, eu vou deixar isso aqui um pouquinho mais compridinho, e esse aqui eu vou dar uma diminuída, porque eu quero colocar mais gráficos embaixo. Beleza. Agora, ó, faltam 5 minutos e 52, tá? Pra eu terminar o meu dashboard. Eu quero ver tendência de vendas ao longo do tempo. Eu tô vendo que eu tenho vendas de 2 anos aqui, então, normalmente quando a gente fala de tendência de vendas, e aí existe uma coisa que é, dentro do Power BI não tem recurso visual certo e recurso visual errado. Existe o melhor recurso visual pro tipo de dado que você tá trabalhando. Então, nesse dado que eu vou trabalhar agora, como a gente tá falando de data, eu gosto de usar o gráfico de linhas. Ah, eu gosto de usar o gráfico de pizza. Boa sorte, não vai ficar tão legal. Eu vou colocar a data da venda e, data da venda aqui no eixo X e o valor unitário no eixo Y. Eu quero ver, na verdade, os meses. Coloquei errado. Beleza, olha que legal. Aqui eu já tenho uma linha. Então, por exemplo, de forma extremamente rápida, em 1 segundo eu consigo ver que eu tive um pico de vendas em julho, certo? Então, eu vou só clicar aqui, pincel de formatação, e aqui eu já tenho o valor vendido por mês. Só que tem uma coisa interessante. Você lembra que eu falei que a gente está trabalhando com dados de 2 anos? E aqui eu tenho uma linha só, ou seja, essa linha ela está somando o valor unitário desses 2 anos. Não é isso que eu quero ver. Vamos imaginar que agora eu quero ver uma linha com 2022 e uma linha com 2023, beleza? É muito simples. Eu vou vir aqui, na legenda, eu vou pegar o ano, faltam 4 minutos, e vou colocar aqui, ó. E olha que interessante, agora eu tenho 2 linhas. Uma linha, que é essa azul mais clara, representando as vendas do ano de 2022, e outra linha, azul mais escuro, representando as vendas do ano de 2023, tá? Então, eu vou vir aqui, mais uma vez, a legenda, vou colocar ela preto, e eu vou colocar a superior central, eu gosto mais aqui também, ó. Legal, agora vamos imaginar que você quer ver, vamos imaginar... quais são os... Aqui a gente já tem cliente que mais vende. Aqui a gente... Vamos imaginar que a gente quer fazer uma análise específica dos itens que a gente menos vende. Aqui a gente tem o top 5 itens por valor unitário. Acabei de ver que eu escrevi errado. Vamos ver quais são os itens que a gente menos vende, tudo bem? Então, eu vou pegar essa análise, eu vou dar um Ctrl C, um Ctrl V, vou pôr ela aqui embaixo. E ao invés de eu trabalhar aqui no superior por valor unitário, ou seja, os itens que eu mais vendo, eu vou trocar por inferior. Então, os itens que eu menos vendo. Então, perceba que aqui a gente estava falando do item 1, 25, 4, 2 e 16. E aqui embaixo a gente já está falando de outros itens, tá vendo? O que a gente precisa fazer? Vim aqui mudar o título do gráfico. 5 itens que menos vendemos, beleza? Só que aqui eu quero usar um outro gráfico. Vamos imaginar que eu quero usar agora uma tabelinha somente mostrando o valor unitário, quais são os itens. E eu quero mostrar qual é o mercado que foi vendido. Por que isso aconteceu? Dele mostrar vários mercados? Porque a gente consegue vender esses itens em vários mercados. Eu não estou agrupando a informação. Se eu fosse agrupar a informação, eu usaria esse outro gráfico aqui, que é a matriz, tá bom? Então, aqui ele mostrou pra mim quais são os 5 itens que eu menos vendo. É o item 22, o 8. Aqui dá até pra gente ordenar qual que é o que a gente menos vende mesmo. Que nesse caso é o item 20. Tá vendo que a gente só vendeu 4 mil? E aí, desses 4 mil, qual é o mercado que eu estou vendendo? Então, eu vendi 1.900 no mercado X, 1.038 no mercado Y e 1.400 no mercado Z. Então, eu vou vir aqui,
colocar 5 itens que menos vendemos por mercado. É muito importante que, por mercado, é muito importante que o gráfico, o título do gráfico, ele mostre pra gente exatamente o que aquele gráfico significa. Então, aqui é o 5 itens que menos vendemos por mercado. É muito importante que seja autoexplicativo, tudo bem? Eu fiquei de explicar para vocês para que serve esse botão aqui de limpar todas as segmentações. E é muito simples. Vamos imaginar que você está apresentando a sua análise, lembrando que temos 50 segundos. Vai dar tempo, estou muito feliz porque eu não tinha testado antes. Você apresentou o resultado de vendas de 2022, somente do estado de Nova York e somente considerando o mercado Y. Beleza. Mas, que chato esse troço. Mas aí você quer desselecionar. Você tem duas opções. Você pode voltar e clicar novamente nesses filtros, ou você pode vir aqui, clicar no Ctrl e limpar todas as segmentações. Dessa forma, você volta à sua configuração inicial. O objetivo desse vídeo, como eu falei para você, é mostrar como o Power BI é uma ferramenta intuitiva e simples para ser aprendida. É uma ferramenta que você não precisa pagar e você consegue automatizar a sua análise de forma simples. Eu espero que você tenha entendido como eu fiz isso. E se você tiver interesse e ver um passo a passo mais detalhado, entender realmente como faz a importação, como a gente faz o tratamento de dados, como escolher o melhor recurso visual para cada tipo de dado, eu vou deixar aqui embaixo um link para você garantir a sua vaga no curso Power BI para o dia a dia, que eu explico tudo isso para você, mas de forma extremamente simples. As aulas são um pouco mais longas, mas elas são exatamente desse jeito. Então, mostrando passo a passo como se faz. Nesse curso eu também disponibilizo as bases de dados para você praticar e eu também disponibilizo um grupo no WhatsApp para você tirar suas dúvidas diretamente comigo, tudo bem? Espero que você tenha gostado. Se você tem mais curiosidade ou quer mais tipos de vídeo como esse, comenta aqui. Não esquece de se inscrever no canal e também me seguir nas minhas outras redes sociais.